O que é asma? A asma é uma doença comum das vias aéreas ou brônquios, que são os tubos que levam o ar para dentro dos pulmões, causada pela inflamação das vias aéreas. Ela induz o aumento da produção de muco, inchaço e contração da musculatura lisa, resultando na obstrução variável do fluxo da passagem do ar. A asma, ela causa os seguintes sintomas: falta de ar ou dificuldade para respirar, sensação de aperto no peito ou peito pesado, chiado no peito e tosse. Agora imaginem, em época de isolamento social, os pacientes que têm rinite ou asma tendo que usar as máscaras. Muita gente por aí tendo que explicar que não é uma infecção por vírus e sim uma alergia. Esses sintomas variam durante o dia, podendo piorar à noite ou de madrugada e com as atividades físicas. Os sintomas também variam bastante ao longo do tempo, às vezes desaparecendo sozinhos, mas a asma continua lá, uma vez que não tem cura. Pergunta 2. Qual o impacto e a realidade da asma no Brasil? A asma é uma das doenças crônicas mais comuns que afeta tanto crianças quanto adultos, sendo um problema mundial de saúde. No Brasil, existem 20 milhões de asmáticos. As crises de asma elas podem gerar faltas escolares e no trabalho. A asma ela pode estar associada à dermatite atópica na marcha atópica. Felizmente, com a melhor compreensão da doença por parte dos portadores e a distribuição de medicamentos para os pacientes que têm asma grave, vem se observando uma queda do número de internações e mortes por conta da asma no Brasil. As internações diminuíram muito com o conhecimento da população e tratamento. Vamos repetir isso, com o conhecimento da população. Quando eu digo que conhecimento é poder, gente, informação de qualidade. Procurem sempre saber a fonte, a procedência da informação que vocês consomem. Às vezes, essa informação ela não está amplamente disponível, mas nós temos que buscar incessantemente. Pergunta 3. A asma de todas as pessoas é igual? Não, varia muito de pessoa para pessoa e no mesmo indivíduo. Tem épocas que pode ser muito leve e os sintomas desaparecem. E tem momentos em que pode piorar muito, necessitando de atendimentos de emergência e até mesmo de internação. Pergunta 4. Qual a causa da asma? A causa exata da asma ainda não é conhecida, mas se acredita que é causada por um conjunto de fatores genéticos, história familiar de alergia respiratória, asma ou rinite e ambientais. Pergunta 5. O que são os gatilhos da asma? São os fatores que, quando o asmático é exposto a eles, podem piorar muito a asma ou fazer aparecer os sintomas. Alguns gatilhos apenas pioram os sintomas, outros pioram também a inflamação dos brônquios. Os principais gatilhos da asma são os ácaros, que são organismos microscópicos que se alimentam da descamação da pele humana, de pelos de animais e também do mofo. Os ácaros habitam locais onde há acúmulo de poeira, como colchões e travesseiros, carpete, bichos de pelúcia, estantes, papéis e até animais de pelo. Fungos, que são micro-organismos que crescem a uma temperatura acima de 37 graus Celsius e uma umidade acima de 50%. Ou seja, casas escuras, úmidas, mal ventiladas são ideais para o crescimento dos fungos. Dentro das casas, os fungos eles podem crescer no sistema do ar-condicionado, nas paredes dos banheiros, na fenda das superfícies. Misturam-se com a poeira dos carpetes, colchas, livros e refrigeradores. Também pioram a asma por aumentar a inflamação dos brônquios. Os pólens, que são gatilhos comuns, que estão nas flores, gramas, árvores e predominam fora de casa, sendo carreados pelo vento. Também os animais de estimação. Os pelos de animais podem piorar a asma, mas o grau e a frequência da exposição é que determinarão os sintomas. Além dos pelos, a descamação da pele do animal, a saliva, a urina e outros tipos de excreções podem ser gatilhos da asma e essas podem ficar no ambiente por até 6 meses depois da retirada do animal. Fezes de barata pode parecer incomum, mas também é um gatilho. Exposição a fezes pode provocar sintomas de asma.
piora por aumento da inflamação dos brônquios. Infecções virais. Algumas infecções virais são capazes de causar sintomas de asma ou de piorá-la, e entre eles o vírus da gripe e do resfriado comum. Alguns asmáticos são mais sensíveis do que outros. Também a fumaça de cigarro. A fumaça do cigarro ela é prejudicial aos asmáticos, mesmo se o doente não fumar. Asmáticos, filhos de pais fumantes, estão sujeitos à piora dos sintomas e da própria gravidade da asma. A fumaça do cigarro, além de aumentar os sintomas, também pode aumentar a inflamação dos brônquios. Poluição ambiental. A exposição à poluição do ambiente em geral e à poluição do ambiente de trabalho também podem piorar a asma. Exposição ao ar frio. O ar muito frio e seco pode desencadear os sintomas de asma, por irritar os brônquios do asmático. Contudo, esse ar ele tem que estar muito frio, como ocorre no tempo de inverno. Pergunta 6. Como é feito o diagnóstico da asma? Inicialmente, o médico pergunta sobre o que você sente, e daí ele tenta entender como os seus sintomas podem fazer parte da doença. Então, o diagnóstico é dado pelo médico. Assim, você será perguntado sobre falta de ar, chiado no peito, cansaço, tosse, produção de muco, que é uma secreção tipo uma clara de ovo, dificuldade para fazer suas tarefas ou os exercícios habituais. É importante contar sobre o horário em que os sintomas ocorrem, porque geralmente nos asmáticos existe uma piora durante a madrugada e ao acordar. Também é importante falar se esses desconfortos melhoram usando algum remédio ou espontaneamente. Nesse momento, o médico ele tem uma boa ideia sobre se você tem ou não asma, mas ele precisa ter certeza, para lhe ajudar e não prescrever remédios sem necessidade. Para isso, ele deverá solicitar uma prova de função respiratória ou uma espirometria. Nesse exame, você vai soprar em um computador que vai transformar a quantidade de ar que sai em números. E são exatamente esses números que dirão se você tem asma. Algumas vezes, seu médico vai precisar ainda de outros exames da função pulmonar e deverá sempre lhe explicar o porquê. O diagnóstico da asma não é feito pela radiografia do tórax e nem pelo exame físico do pulmão, embora muitas vezes o médico ele possa auscultar os chiados e ver a sua falta de ar, mas outras doenças podem causar as mesmas coisas, por isso a importância da espirometria. Pergunta 7. A asma tem cura? A asma não tem cura. Mesmo se você não tiver nenhum sintoma, a asma está presente. Embora não exista cura, existem tratamentos que melhoram muito os sintomas da asma e proporcionam o controle da doença. Assim, asmáticos tratados podem ter uma qualidade de vida igual a qualquer pessoa que não tenha asma. 8. Como deve ser o tratamento da asma? Antes de falar sobre o tratamento, é importante lembrar que a asma é uma doença variável. A asma varia de um asmático para asmático e varia também ao longo do tempo em um mesmo paciente. Por isso, o tratamento da asma deve ser individualizado, isso é, o que serve para um asmático pode não ser o melhor tratamento para outro. Gente, isso se aplica na DA também. Ou o mesmo tratamento pode ter a sua dose modificada conforme a necessidade. Por isso, o tratamento da asma deve ser orientado pelo seu médico. A maioria dos pacientes com asma é tratada com 2 tipos de medicação. A primeira medicação ela é chamada de medicação controladora ou de manutenção, que serve para prevenir o aparecimento dos sintomas e evitar as crises da asma. A segunda é a medicação de alívio ou de resgate, que serve para aliviar os sintomas quando ocorrer uma piora da asma. Pergunta 9. Como é a vida do asmático? A maioria dos asmáticos pode ter uma vida normal, exatamente igual a pessoas que não têm asma da mesma idade. Além disso, a grande maioria dos asmáticos não precisa se privar de nada. Para tanto, basta apenas seguir algumas regras. Evitar o contato com gatilhos como poeira, fumaça de cigarro, pelo de animais, mofo, pólen, poluentes no trabalho e por aí vai. Usar diariamente as medicações controladoras indicadas pelo médico. Consultar periodicamente seu médico. Pergunta 10. O que são as bombinhas? Bombinha é a maneira que as pessoas chamam todas as medicações inalatórias usadas no tratamento da asma. Esse nome vem dos primeiros dispositivos que surgiram e ainda existem. Na verdade, bombinha quer dizer o recipiente que é utilizado para armazenar os diferentes tipos de remédios.
Hoje, existem dispositivos com medicações na forma líquida, aerosol e em pó também. Uma mesma substância pode vir sob aerosol ou sob pó. Os médicos preferem usar o termo dispositivo, porque retira a ideia de que o remédio é ruim, que é uma bomba. Também faz o paciente entender melhor que dispositivo é a maneira como o medicamento será aplicado, tipo comprimido ou supositório. Dentro dele pode vir qualquer tipo de tratamento para asma. Pergunta 11. As bombinhas viciam? Não, gente, nunca. Essa é a ideia errada mais comum entre as pessoas que têm asma. Imagine uma pessoa com uma meningite e tem uma febre de 40 graus. A pessoa, ela usa o remédio para baixar a febre. Depois de algumas horas, a febre volta a subir e o paciente vai lá outra vez e utiliza o antitérmico. Se ele não for ao médico para tratar a meningite com antibióticos, ficará usando remédios para baixar a febre muitas vezes ao dia. Isso significa que ficou viciado no antitérmico? Não, significa que usou um remédio que nunca serviu para tratar a meningite, só para melhorar a febre. O mesmo ocorre com os dispositivos que têm broncodilatadores, também chamados de medicação de resgate. O paciente, ao invés de tratar a asma, ele fica apenas usando uma substância para aliviar a falta de ar. Como usa muitas vezes, parece que está viciado. Além disso, o tratamento da asma ele deve ser contínuo, pois quando se para com o tratamento, a asma volta. O tratamento com medicações controladoras da asma também é inalado. Esses remédios não curam a asma, mas controlam muito bem, assim como hipertensão e diabetes são controladas por medicações. Se você tomasse um comprimido todo dia para controlar a pressão ou o açúcar, acharia que está viciado nesses remédios? 12. Bombinhas fazem mal para o coração? Não. Quando surgiram os primeiros remédios broncodilatadores para asma, eram substâncias que tinham como efeito colateral a aceleração do coração. A gente chama isso taquicardia. A sensação era muito desconfortável e as pessoas começaram a achar que o remédio atacava o coração. Com as novas e melhores drogas broncodilatadoras e os novos melhores dispositivos, esse efeito foi desaparecendo. Algumas pessoas que ainda têm a sensação de palpitação deve ser por conta de estarem inalando os remédios com a técnica errada ou porque estão utilizando a dose errada. Se você engolir 25 comprimidos ou de antitérmico, vai passar mal e ter muitos efeitos colaterais. Isso não significa que esses remédios eles fazem mal. Você que usou a dose errada. O que faz muito mal para o coração é a falta de oxigênio. E uma asma não controlada e em crise causa exatamente essa dificuldade de entregar oxigênio para o coração funcionar. Portanto, as medicações inalatórias para o controle da asma são, ao contrário, amigas do coração. Pergunta número 13. Corticoide inalado é perigoso ou faz mal? Não, os corticoides inalados são as medicações mais importantes para o tratamento da asma. Exatamente por serem inalados, são corticoides mais modernos e potentes, que podem ser usados em dose muito pequena. Nessas doses, os corticoides inalados são seguros para serem usados em crianças, adultos, gestantes, diabéticos, enfim, quando forem necessários. Para toda medicação, o médico sempre avalia o custo-benefício. O medo dos corticoides vem da ideia dos corticoides ingeridos e injetados que precisam de doses elevadas para fazer os seus efeitos e, por isso, podem, dependendo da dose e do tempo de uso, ter efeitos colaterais diversos, entre os quais o aumento do peso. Isso não acontece com as doses usuais, com a recomendação do seu médico, dos corticoides inalados. Os efeitos colaterais mais comuns dos corticoides inalados são locais, no local da aplicação. Em geral, podem ser prevenidos enxaguando a boca com água após o uso da medicação, gargarejando bem e não engolindo essa água, ou seja, cuspindo a água que você gargarejou. Os efeitos locais dos corticoides inalados são roquidão, pigarro e monilíase oral, que é o sapinho. Então, gente, eu tentei trazer aqui o máximo de conteúdo que eu conseguia num breve resumo sobre asma, mas a mensagem que fica é a seguinte: quem vai indicar o melhor tratamento para você é o seu médico. Isso foi um vídeo de orientação. Então, se você conhece alguém que tenha dermatite atópica ou mesmo que tenha simplesmente a asma, não deixe de compartilhar esse vídeo.